o inglês abre uma janela de oportunidades que a gente nem imagina. Então, às vezes, a gente nem imagina que eu tenho o meu negócio e eu posso internacionalizar o meu negócio. Só de eu falar inglês, eu consigo internacionalizar o meu negócio. Eu consigo conversar com outras pessoas, eu consigo me conectar com pessoas diferentes, eu consigo apresentar meus produtos, os meus serviços para o mundo todo. E eu acho isso fantástico. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar, você já sabe, o reino de Deus nos negócios e também através dos negócios. Rede Tela é uma rede ou a maior rede de empresários cristãos do Brasil que tem esse braço aqui inspiracional que a gente sempre traz convidados para repercutir histórias incríveis, inspiradoras, alguns conhecimentos profundos de alguns temas importantes. E o tema de hoje, com certeza, faz a diferença na tua vida, no teu negócio. O tema de hoje é comunicação. Aliás, são dois temas que andam juntos, né? Comunicação e educação. O quanto que isso transforma a vida das pessoas. E eu vou fazer até uma brincadeira, que é uma provocação para a nossa convidada de hoje, como a educação pode transformar R$100 em R$100 mil. O que você acha? Será que é possível? Vamos então descobrir durante a entrevista da Tereza Bujocas. Isso mesmo, acertou, nome diferente, né? Seja bem-vinda, Tereza. Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada por ter me convidado para estar aqui no podcast do Tela, é um prazer estar aqui hoje. Muito bom. Então, deixa eu dar as devidas credenciais aqui. A Tereza é a fundadora da Immersion House e criadora do método NELF. Você vai saber daqui a pouco o que isso, né, o que isso pode te ajudar, por exemplo, aí, em alguma coisa que você está buscando resolver e não consegue. Tem coisas na vida que a gente trava, né? Pois é. Vamos ver se a gente destrava hoje aqui. Isso aí. Em definitivo, pelo menos essa é a promessa, né, da Tereza e da sua empresa. E ela também é fonoaudióloga, é isso? Isso mesmo. E também é um molho secreto ali da fórmula de sucesso da Immersion House, né? Isso mesmo. Muito bom. Bom, não posso deixar de mencionar que você é casada com o Humberto e mãe da Lorena, seus principais negócios, né, na sua vida. Certamente. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui a sua generosidade e pedir para que você curta, comente e compartilhe a história da Tereza, né? Os nossos podcasts sempre falam com diversas pessoas e o algoritmo também adora quando você comenta e compartilha, ele entrega muito mais. Então queremos pedir mais uma vez a gentileza e a sua generosidade. A Bíblia diz que o generoso prosperará. É isso? Então, aproveita aí para ter um favor do Senhor e ser generoso com outras pessoas e compartilhar essa história. Combinado? Vamos nessa? Muito bem, Tereza. Deixa eu te perguntar aqui, quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu tenho uma pergunta clássica aqui sobre a adolescência. Sim. Por alguma razão, eu pensei em algum momento da minha vida que na adolescência, eu não li nenhum livro, né? Pensando na vida, então eu falei assim, puxa... E isso também de acordo aqui com algumas histórias de podcasts, né, de entrevistados. Entendi ali que na adolescência é quando a gente recebe alguns inputs que na fase adulta do empresário, da empresária, isso aflora. E depois passou aqui o neurocientista e confirmou isso. Falou assim, é verdade, isso aí é neurociência pura. Com você foi diferente, você é uma exceção? Conta pra gente como é que foi a sua adolescência, o que você faz hoje, o negócio que você tem. Tem alguma relação com a sua adolescência? Já vou dar o spoiler que tem tudo a ver com a minha adolescência. Boa. Então, eu estudei numa escola americana aqui em São Paulo, uma escola cristã americana, PACA, desde pequena, desde a pré-escola, e eu me formei lá.
Então lá eu tinha as minhas aulas em inglês, os professores americanos. Foi uma escola fundada por missionários americanos Que aqui. legal, interessante. É Muito uma bom. escola confessional Uhum. e americana. Então, o currículo americano, né? A gente estudou lá, que vinha, o material vinha todo dos Estados Unidos, os professores americanos. Eu passava muita parte do meu dia falando inglês na escola, e claro que na aula de português, obviamente, a aula era em português. Aham, mas essencialmente era inglesa. Inglês, a língua oficial da escola é Interessante, inglês. muito É. bom. Na minha adolescência, me deu um clique. Aham. um clique que eu falei, eu quero ganhar meu dinheiro. Uhum. Eu quero sair, vou denunciar minha idade agora, eu quero comprar os meus CDs, eu quero comprar minha Pra roupa. Gen Z que não sabe o que é ser, acho que sabe. Sabe. Até agora com a história de fitas de cassete, Pois vinil, então vai saber o que é. Sabe, a minha filha, só uma curiosidade aqui, a minha filha adora vinil, você acredita? Então, a minha também. Ela falou, Então, quero vinil. deve saber o que é CD, vamos lá. Sabe. Então, eu queria ganhar o meu dinheiro. E eu pensei, o que eu posso fazer? Eu posso dar aula de inglês. Então, com 15 anos, eu fui para uma escola perto de onde eu morava e eu dava algumas aulas durante a semana e de sábado de manhã. Então, foi aí que eu comecei e agora, tantos anos depois, estou aqui na educação, no inglês. Muito bom, interessante. Bom, vamos falar de pequenos começos, né? Como é que você se despertou para o mundo do empreendedorismo, né? Porque você poderia ser só não, né? Mas você poderia ser uma professora e tal, mas você decidiu fazer disso um negócio, né? Que é diferente de ser uma pessoa, um prestador de serviço, vamos colocar assim. Né? Existem outras implicações, alcance, desafio, como todo negócio, né? Ser empreendedor, sobretudo no Brasil, é sempre um desafio. O que te despertou, então, para dar esse passo? Alguns chamam de pulo de bungee jump, né? Mas o que te inspirou aí, então, a ir para o mundo dos negócios, né, estendendo essa tua experiência boa dando aula? Então, meus pais, eles são, adivinha, professores. Então, e de alguma forma tem uma influência aí, né, como mentores e tal. Interessante. E eles trabalharam na educação pública e na minha adolescência eu lembro deles pensando em ter um segundo negócio. Então eles conversavam com tios e vira e mexe essa conversa vinha à mesa. E você só de radar eu só ali, ligada, né? Só, né? E meu pai, ele gosta muito de inglês. Meu pai gosta de estudar, eu gosto de estudar história, línguas, professor de português. E aí, né, nesse processo todo, né, meus pais pensando, sonhando com essa possibilidade, eu fui para a faculdade fazer fonoaudiologia. Na fonoaudiologia é muito comum a gente se formar e abrir consultório. Ou a gente vai para um hospital, né, trabalhar, né, CLT, ou a gente já sai sendo empreendedor sem muita formação na faculdade. A gente sabe que quer ter um consultório, mas não sabe como fazer isso. Geralmente dizem que a faculdade dá informação e não formação. Então, Fazendo trocadilho. Pois é. E aí, eu me formando na faculdade, meu pai decidiu abrir uma escola de inglês. Ah, então foi seu pai o precursor. Isso, meu pai. Interessante. Ele comprou uma licença de uma escola de inglês, que a gente trabalhou nessa escola por um tempo, e eu era recém-formada, e eu falei, eu vou começar com meu pai, né? Então, eu fiquei um tempo, eu e meu pai, na época. O meu marido não era meu marido, ele entrou na sociedade também. Meu pai até brinca que não estava no pacote, né? Era para ser sócio. Eu não estava no pacote como né, esposa, mas então começamos a escola de inglês aqui. E eu trabalhei um tempo como fonoaudióloga, eu fazia meus atendimentos e a maior parte na escola. E com o passar dos anos, nós fomos, né, isso começamos em 2001 e a gente foi até 2019 trabalhando nessa licença. Eventualmente, eu e Humberto, meu marido, a gente comprou a parte do meu pai e nós continuamos com a escola.
E o que mudou, né? Porque você você tinha uma licença de um negócio, né? E você decidiu, criar o seu método, algo novo, porque o sistema de licenciamento é um pouco diferente da franquia, mas só para dar um contexto aqui para a nossa audiência, né? A franquia, ela, de certa forma, ela traz algum tipo de proteção, de tranquilidade, porque tem todo um trabalho de rede, de marca, etc. e tal. Então, é muito comum que quem está dentro de uma franquia ou de uma licença, né, compre outras franquias, outras unidades, outras licenças. Você fez um caminho diferente e o que essa nova empresa é diferente daquela empresa que você trabalhou bastante anos, né? Então, Sim. de certa forma, podemos dizer que deu certo. Sim. O que nos fez fazer essa migração, né, de abrirmos a nossa própria marca? Com o passar do tempo, com o estudo, né, eu gosto muito de estudar sobre neurociência e, enfim, fonoaudiologia. Eu fui percebendo coisas diferentes que eu gostaria de trazer para o método, melhorias que eu gostaria de trazer para o método, só que eu não podia, porque eu tinha que seguir a metodologia da licença. Sim. Né? Então, o que foi o motivo principal foi esse. A gente fala, está na hora da gente partir para o nosso próprio, para a nossa própria marca. Trazer essas melhorias. Eu queria trazer da fonoaudiologia para o método, eu queria trazer da neurociência, da espiritualidade para o nosso método. Então, eu só poderia fazer isso abrindo a nossa própria marca. Verdade. E então, compartilhe um pouquinho o que é esse diferencial, né? Interessante, né? Porque a princípio a fonoaudiologia não parece que tenha a ver com a área de educação, de inglês, né? Mas o que essa experiência da fonoaudiologia te trouxe, essa curiosidade da neurociência? E vou só fazer um corte aqui para a nossa audiência. Eu assisti um podcast recentemente e o entrevistado, um bilionário de Londres, estava dizendo o seguinte: o que me formou foi a multiplicidade de coisas que eu fiz, né? Me fez diferente. E às vezes a gente fica batendo sempre naquela tecla. Óbvio que você precisa ser especialista em alguma coisa, mas hoje falam da formação em T, né? Ser especialista em algo, mas generalista em muitas coisas. E a IA, a gente vai falar mais para frente sobre inteligência artificial, ela ajuda um pouco nisso. Mas, óbvio, lá atrás não tinha inteligência artificial. Né? Mas o que você decidiu misturar, né? Ou como é que você fez aí esse cruzamento da fonoaudiologia, da neurociência, para criar o método? A fonoaudiologia é uma ciência, um estudo que trabalha com muitas áreas diferentes. Então, obviamente, a gente trabalha com linguagem, né? Então, crianças ou adultos que têm AVC, enfim, distúrbios de linguagem. A gente trabalha na área da educação, na fonoaudiologia, na área de voz. Na nossa formação, a gente estuda muito neurociência, isso é importantíssimo para a gente entender sobre linguagem. Como é que funciona, né, a construção no cérebro mesmo? Isso. Na faculdade, eu estudei também sobre bilinguismo. Então, como que a gente faz a aquisição de uma segunda língua criança, adulto? Foi uma curiosidade minha da faculdade, né? Eu estudava isso bastante. Então, a fonoaudiologia é um campo amplo que você pode trabalhar em muitas áreas diferentes. E a fonoaudiologia trabalha com os distúrbios da comunicação humana. Então, fez muito sentido eu trazer todo o conhecimento, tanto de aquisição de segunda língua, de neurociência, como voz também, que a gente, né, a voz que a gente usa em português, como a gente faz a impostação da voz, a entonação em português é de um jeito, em inglês é do outro. Você está falando da parte mecânica parte mecânica. É interessante isso, porque a gente talvez não pense dessa forma, né? Que existe uma posição diferente da língua, Exatamente, a articulação, né? Tem sons no inglês que não tem no português, que é difícil para o brasileiro fazer. Por quê? Porque não tem, como o TH, como o Y. Então, eu trago os exercícios da fonoaudiologia para facilitar, né, o aluno aprender mais facilmente e tornar automático esses sons novos que não temos no português, os sons do inglês. Muito bom. E você fala também que no método você tem um pilar de espiritualidade. Nosso podcast aqui fala bastante sobre mordomia, né? Rede Tela
prega que nós devemos usar os nossos negócios como uma plataforma de alcançar vidas e transformar através daquilo que nós fazemos como negócio. Explica um pouquinho como você enxerga esse pilar de espiritualidade, como que é ali na prática, dá um exemplo, só para a gente tangibilizar melhor. Sim. A espiritualidade que a gente trabalha, que é um dos pilares do nosso método, a gente trabalha muito com as travas que os alunos têm, né? Então, os alunos chegam para a gente adultos, os nossos alunos, o nosso curso é direcionado para adultos. Então, os adultos, eles chegam para a gente com travas do tipo, eu sou velho demais para aprender inglês, ou eu só vou aprender inglês de verdade se eu for para o exterior, ou eu só vou aprender inglês se for com um professor nativo, com um americano, que eu vou realmente aprender inglês. Então, são várias travas de ideias, né? Eu só aprendo de uma certa forma, ou também travas de experiências que a pessoa já teve. Então, eu já são tentei... traumas, são travas que são, na verdade, traumas. Né? E a gente escuta histórias de alunos do tipo, eu no final da aula, eu tive febre com outro professor. Eu fiquei psicossomático ali. Exatamente. Então, eu fiquei tão nervoso, passei mal, barriga, dor de barriga, até vomitei. Então, são coisas assim extremas por uma experiência realmente traumatizante, né? E como que a gente faz, então, uma pessoa que chega dessa forma, né, com traumas, com ideias sobre o que é o aprendizado, que são mais, que acabam dificultando o aprendizado ao invés de estar facilitando o aprendizado. Então, a gente precisa ter esse olhar para o nosso aluno. A gente precisa mudar isso, quebrar essas travas, para o aluno conseguir ter sucesso, para ele fluir no aprendizado dele do inglês. E como é que você, cita um exemplo, como é que você aplica esse viés de espiritualidade ali? Entendi que a pessoa veio cheia de crenças limitantes, cargas psicológicas, mas como que você contrapõe com a espiritualidade isso? A gente conversa bastante na aula, durante o curso, seja nos cursos mais longos que a gente dá, né, de 1 ano, ou seja, nas imersões, a gente conversa sobre isso, a gente vai falando, olha, e a gente mostra para o aluno através de dados, porque um adulto aprendendo, bem diferente de uma criança aprendendo. Eu, quando aprendi inglês, eu só fui, né? Eu só ia para a escola, né? E ali no dia a dia, nas atividades, eu aprendi. Eu não sei falar, eu lembro como eu aprendi, eu não lembro. Foi ali no meu dia a dia. Um adulto, não. O adulto, ele precisa entender o porquê das coisas. Então, interessante. Por que essa minha crença está errada? Por que eu preciso aprender, por exemplo, gramática primeiro, para depois eu falar correta? Por que está errado? Eu preciso explicar para o aluno. Assim como uma criança aprendeu a falar e chega aos 5 anos, fluente na sua língua materna... Ela não pergunta por quê. Não pergunta por quê, não sabe gramática. Só reproduz. Então, nós podemos usar essa abordagem também para aprender gramática de uma forma prática, não estudando regra gramatical, mas aprendendo como é que eu falo. Assim, eu falo desta forma em português, como é que eu falo em inglês? Então, eu preciso mostrar com dados para um adulto por que essa crença que você tem não é uma crença verdadeira, né? E para os traumas, a gente também conversa. Então, como que eu vou ressignificar as minhas experiências anteriores negativas com o inglês? Eu preciso ressignificar isso para eu poder fluir, para eu poder conseguir chegar no meu alvo de falar inglês. Então, isso tudo a gente vai trabalhando ao longo. Interessante, né? Porque quando a gente pensa no cristianismo, é ressignificação. Sim. A pessoa tem medo, vem o amor que lança fora todo medo, ressignifica aquilo, liberta a pessoa e é muito poderoso, né? Sim. Cita um caso ou cases aí que você diria que você conceito de mordomia, né? Aplicar valores cristãos no seu negócio. Como é que você faz isso? Porque é uma pergunta recorrente de alguns empresários, Tereza, eu não sei como eu aplico
ou como sou mais intencional, além de um culto. Óbvio, né? Fazer um culto na empresa é bom, não é ruim, mas é muito pouco, né? Além daquilo que a gente pode tocar e transformar as vidas. Como é que você faz isso na Immersion House? Como é que você mistura negócios e missões e é intencional ali para levar a mensagem para as pessoas? Sim, de algumas formas diferentes. A primeira é lembrar sempre que tudo que eu faço, eu tenho que fazer como eu estivesse fazendo para Deus. Excelência, né? Excelência. Cada aula que eu dou não é só uma aula, não é só mais que eu vou fazer um treino de gramática ou de fonética, seja o que for. Mas é um período que eu tenho ou com aula individual ou com turmas, que eu e os nossos professores, que nós temos de dar o nosso melhor ali para aquele aluno. E nessa troca, a gente tem os valores cristãos que estão na nossa empresa. Então, o gostoso de dar aula, eu vou conhecendo os meus alunos vão me conhecendo, né? Então, eu tenho flexibilidade e abertura de poder ministrar, mesmo que a pessoa não saiba, para ela não sabe, mas eu estou ali, eu estou falando dos No valores olhar humano cristãos. mesmo, né? Exatamente. É uma Além da pessoa... técnica, porque quando a gente pensa em inglês, não dá para pensar em outra coisa que não seja técnica. Sim. Mas está querendo me dizer que então que primeiro é o indivíduo, a pessoa e depois o aluno. Exatamente, a pessoa. Então, quando eu trabalho dessa forma, o aluno, ele sente isso. E à medida que o aluno que ele dá abertura para a gente pode chegar até a falar do plano de salvação para esse aluno. Interessante, de uma forma aberta, assim, durante o processo. Aberta, a gente pode fazer isso. Interessante. Eu posso fazer isso em todos os lugares que eu estou, em todas as situações? Não, às vezes eu estou numa empresa fazendo uma aula demonstrativa, eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Nunca me esquecer que o que eu faço é como se eu estivesse fazendo para Deus. Fazer com intencionalidade, demonstrar interesse pela vida do outro, né? Compartilhar do amor, né? O amor que a gente tem de Deus, aquele amor que é sem igual, eu poder compartilhar isso com o meu cliente, com o meu aluno. Então, para mim, isso, né, ser uma empresa intencional, não é só o culto na empresa ou só poder falar o plano de salvação, mas é isso, é a gente compartilhar do amor, dar atenção para os nossos clientes, os valores cristãos no dia a dia com cada um dos nossos alunos. Muito bom, eu brinquei mais cedo aqui que você ia ensinar um método, a técnica, a transformar 100 em 100 mil, né? Óbvio que é uma brincadeira aqui, mas se a gente for pensar de que, vou misturar dois assuntos, tá bom? Crenças limitantes, né, que impedem as pessoas de prosperarem, de conquistarem, etc., né? E as travas mesmo, né? Aquele pensamento sabotador que a pessoa nem sabe por que ela pensa daquele jeito. Né? Então, voltando um passo antes, por que, usando aí os seus estudos de neurociência, por que você diria que as pessoas travam? Qual que é o bloqueio? Qual que é a origem dessa trava? E, de alguma forma, isso alcança, se não todos, a maioria, né? Todo mundo trava em algum processo, né? Qual que é o mecanismo que está por trás disso? São dois. Medo, o medo mesmo, medo de me expor, medo de passar vergonha, medo de falar errado e a ansiedade. Será que eu vou conseguir aprender? Será que não é difícil demais para mim? Será que eu não estou... Então, são os dois que caminham juntos, o medo e a ansiedade. Eu acho que essas são as duas maiores travas, que aí elas se apresentam de diferentes formas, né? Então, às vezes o aluno chega para mim e fala... quando aparece um gringo, eu vou pro banheiro, um gringo na empresa, eu vou pro banheiro, eu fico esperando lá até o gringo ir embora para eu nem falar hello, good morning, how are you, my name is, nem para se apresentar, né? A gente já ouviu alunos falarem isso, né? Então, essas são as duas principais causas. E a neurociência, como você falou, ela fala muito sobre isso. Então, eu preciso ajudar o aluno a criar um novo hábito. Porque isso de, é difícil.
Ah, mas será que eu vou conseguir? Isso que a gente nem verbaliza, né? Sim. Eu falo isso muito, principalmente nos cursos de imersões. Presta atenção o que você está pensando. Porque você está fazendo um reforço, você está criando um hábito que falar inglês é ruim. Falar inglês é difícil. Eu tenho medo de falar inglês. Então, nesse circuito, eu tenho que mudar. Eu tenho que prestar atenção nisso que eu estou acreditando e falar, não, é só eu praticar. É só eu Ou treinar. seja, flexibilizar uma mentira, né? Sob certo Exato, aspecto, né? exato. Ou uma verdade que você construiu, mas sem fundamento. Exatamente. E outro ponto muito importante é ensinar o aluno a perceber os seus ganhos. Isso faz parte até do princípio de flow, né? Sim, é verdade. Quando o flow a gente é desafiado e a gente percebe que a gente conseguiu Pequenas conquistas, né? e aí um desafio maior e assim a gente vai crescendo e vai fluindo o flow. Então, quando o aluno consegue perceber os ganhos, seja, eu consegui uma frase nova, uma palavra nova, uma palavra que eu tinha dificuldade de pronunciar, hoje não tenho mais. Então, esse circuito, o circuito do bem, que ele vai conseguindo provar dessas vitórias, faz com que esses medos, essa ansiedade vá indo embora, elas ficam para trás. Viu? Parece simples, mas é simples assim, né? Agora, o que você precisa é de resiliência também, né? Eu acho que ajuda bastante nisso. Eu vou te perguntar mais para frente aqui sobre o livro que você recomenda, né? Sempre uma pergunta clássica aqui do nosso bate-papo. Mas o Micro Hábitos do J.B. Fogg, ele fala que você não cria hábitos, você substitui hábitos. Né? Então é interessante quando você diz que você vai... ele chama de empilhar hábitos. Exato. Tem outro livro do Hábitos Atômicos. Isso. Que ele fala isso. Mesmo assunto. Mesmo assunto. Empilhar. Você vai empilhando novos hábitos. Então, você conseguiu um hábito novo, então já emenda o segundo bom hábito, o terceiro. E é isso. O nosso cérebro, ele é plástico, neuroplasticidade. Sim. Então, o nosso cérebro, ele vai se moldando de acordo com o que vai recebendo. Então, se eu recebo o cérebro, a gente vai alimentando o cérebro que é ruim. Inglês é ruim. Isso a gente pode aplicar para qualquer área da vida. Ginástica, como é chato fazer academia. Como eu não gosto de comer comida saudável, por exemplo, né? A gente olhando para a nossa saúde. Então, eu estou só retroalimentando que é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Então, se eu começo a mudar a minha forma de pensar e eu começo a comer um pouco mais de salada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, com o passar do tempo, alguns dizem, né, 40 dias, né, você consegue formar um novo hábito. E isso é para qualquer coisa que a gente quiser fazer na nossa vida. Eu acredito muito nisso. No Muito poder dos legal. hábitos. E a chave aí, de alguma forma, cruzando a Bíblia, né? O poder da palavra, ainda que seja uma palavra não dita, mas pensada e sugerida, ela cria uma verdade que destrói o futuro, né? Estou fazendo essa introdução para voltar à brincadeira do transformar 100 em 100 mil, porque o inglês ele tem essa possibilidade de mudar o destino de uma pessoa. Sim. Né? Eu queria que você contasse algum case, eventualmente, que passou pela Immersion House e como que a pessoa era antes e depois, né, de um processo que foi tirar, não diminuindo, mas às vezes parece tão simples, né, que é tirar uma trava que dali a pessoa se desenvolve, cresce e muda de emprego, muda de país. Sim. Você tem algum case assim interessante? Sim. Temos alguns. A gente teve, eu vou citar um aluno que ele recebeu na empresa que ele trabalhava a oportunidade de se mudar para o Canadá. Ele precisava só de uma coisa, inglês. Então, ele estava num momento de muita pressão, de muita ansiedade. A família queria se mudar para o Canadá, era um projeto da família, e ele precisava do inglês para ele poder se mudar. Então, a gente chega já ansioso, né? Eu preciso resolver e não é para ontem, é para já, é para agora, né? A boa notícia para os professores é que um aluno assim, ele é dedicado, né? Sim, E ele determinado. Então, ele se dedicou. Como eu disse, o nome do jogo é prática. É prática. Então, eu pratico aquilo que está difícil, eu pratico até se tornar fácil. Não é que
é difícil, é desconhecido para mim. Mas se eu pratico uma vez, 2 vezes, o quanto for necessário, aquilo se torna conhecido, se torna fácil. Então, ele entendeu esse princípio rápido e ele se dedicava a praticar, a estudar inglês todos os dias. E esse praticar, que o nosso método ele é focado na fala, que ele precisava, a avaliação dele era para falar inglês no Canadá. Então, ele fez o nosso programa de imersão presencial de 4 dias e depois ele continuou a jornada no online. E a gente tem a nossa plataforma, né? Ele estudou certinho, se dedicou na plataforma, fez a plataforma toda e no final do período que ele tinha para ser reavaliado no inglês, ele foi reavaliado e hoje ele está já há uns 4 anos no Canadá com a família dele. Ganhando em dólar. Ganhando em dólar, pois é. Um salário aí de pelo menos uns 100 mil dinheiros, né, anuais aí, quem sabe, né? Que legal, é isso, né? E puxando aqui para a nossa audiência majoritária dos empresários, falar inglês também é importante para o empresário, para um mundo globalizado, né? Certamente. Oportunidades, então talvez você esteja pensando, poxa, mas eu não, né, já estou velho. Tem solução, né? Tem solução. Tereza. A neurociência fala hoje, a gente já sabe que não existe idade para aprender, a gente pode aprender qualquer coisa desde que a gente se esforce. Qualquer coisa, eu digo qualquer coisa mesmo, a gente pode aprender o que a gente quiser desde que a gente se esforce. Claro, você tem que passar pelo processo, né? Idade não é um fator que impede o aprendizado. Você pode aprender com 60, 70 anos. Nós já tivemos alunos de 70 anos, tivemos alunos que vieram, um senhor que veio com uns 70 anos do Acre para cá para fazer a imersão aqui em São Paulo. Exclusivamente para fazer Para fazer a imersão aqui em São Paulo, sim. Bacana. Sim, Então, o inglês abre uma janela de oportunidades que a gente nem imagina. Então, às vezes, a gente nem imagina que eu tenho o meu negócio e eu posso internacionalizar o meu negócio. Só de eu falar inglês, eu consigo internacionalizar o meu negócio. Eu consigo conversar com outras pessoas, eu consigo me conectar com pessoas diferentes, eu consigo apresentar meus produtos, os meus serviços para o mundo todo. E eu acho isso fantástico. Educação, eu acredito demais em educação, né? Do 100 para o 100 mil, para mim o caminho é educação. Então... E o poder da comunicação também, o que você está dizendo aí transversalmente é fazer-se entendido. Né? Talvez o empresário que esteja nos ouvindo fale assim, mas você precisar, eu contrato um intérprete. É diferente, né? De como você se apresenta, como você entende, como é que você lê nas entrelinhas o que está sendo dito e ouvido. Né? É muito diferente, porque a pessoa não traduz a intenção da língua, é muito distante, né? É óbvio que você tem ali um pedaço substancial, mas acho que na hora de fazer negócio, pensando em comunicação, falar inglês faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Primeiro, você não depende de um terceiro. Eu já tive alunos que falaram, eu não gosto de viajar, negociar com o tradutor. Tem alunos que ficam até desconfiados do tradutor. Interessante, não gosta disso. Segundo, comunicação, como você disse, né? Quando eu olho no olho e eu consigo me comunicar, e a comunicação, a fluência, não é perfeito, não é sem sotaque, não precisa ser. E que é outra crença limitante. Às vezes as pessoas falam assim, eu não falo bem inglês. Não fala... Se você conseguir se comunicar, é o suficiente. Exatamente. Né? Porque a pessoa do outro lado não vai ficar julgando se você tem um sotaque nativo, não tem um nativo. Não. Nós temos, eu gosto sempre de dar esse exemplo de uma atriz americana, o nome dela é Sofia Vergara, ela é colombiana, mas ela fez a carreira dela nos Estados Unidos, ela fez aquele seriado Modern Family de comédia. O papel dela no seriado é de uma latina, então ela fala, claro, com o sotaque dela. Só que ela faz muito sucesso em Hollywood. E a marca registrada dela é justamente o sotaque dela. Que interessante. Então, você ter um sotaque não te faz menos. Ter sotaque significa que você é bilíngue.
Você Olha faz que mais. interessante. Mudança de Você fala duas perspectiva, né? exatamente, exatamente, Aham. né. Então a comunicação, ela é muito importante para o mundo de negócios, né, em Uhum, português e em inglês. E uhum. você ter essa liberdade de você poder se comunicar em inglês, hã, como eu disse antes, te abre muitas oportunidades Grande, diferen enorme diferencial, sim. né? Sobretudo com um mundo globalizado, é fantástico que eu misturo aqui uma outra obrigatoriedade agora, já vou te perguntar a sua opinião, Uhum. mas olhando aqui para você, assim como o inglês, você ainda não embarcou na era da inteligência artificial, você precisa obrigatoriamente para os teus negócios entender, Uhum. tirando a polêmica de vai roubar emprego, não vai, que está aí na trend das redes sociais, nós estamos falando de alavanca de crescimento exponencial de performance, né? Sim. Se vai trabalhar menos ou não, acho que não depende da tecnologia, depende de alguém decidir isso e esse alguém é você, né? Porque tem um viés, a tecnologia vai nos permitir ficar contemplando a natureza. Você pode contemplar a natureza hoje, Sim. né? Pelo contrário, se a gente olha ao longo da história da tecnologia, a tecnologia gerou mais exaustão, mais trabalho, né? Revolução industrial, mesmo o computador aí, agora com o smartphone, né? Você fica, se você não se disciplinar, você fica Sim. trabalhando 18 horas por dia, né? Uhum. Eu sempre fui muito preocupado com isso, né? Nos meus negócios, sempre disse para minha esposa, que é minha sócia, deu 6 horas, o problema de hoje vira o problema de amanhã. Aham. Porque não é trabalhar 18 horas que a gente vai resolver. Uhum. Talvez você tenha mais performance, mas trocar isso pela qualidade de vida, pela paz, né? O dinheiro não faz contrapeso com isso. Mas Uhum. deixando a pergunta para você, como que você tem observado a inteligência artificial entrar no seu segmento, né? Porque ela sob certo aspecto, não só tem aplicativos disso, mas hoje, por exemplo, você pode conversar com uma inteligência artificial e ela falar e pedir para corrigir. Como que isso é uma ameaça ou, de repente, você enxerga de uma outra forma para o teu negócio? Eu enxergo de outra forma. Eu acho que a inteligência artificial, primeiro, que para a gente, para o nosso negócio, é fantástico. Para um Sim. professor ter inteligência artificial, o que a gente consegue fazer, produzir, a gente consegue especializar conteúdo para a necessidade de um aluno, isso é fantástico. Agora, eu tenho medo de perder mercado para a inteligência artificial? Por enquanto, não. Uhum. Porque já tinha, antes de ter esse boom de inteligência artificial, já tínhamos os cursos online, Certo. cursos gravados online, Aham. né? Que, para você fazer, você precisa ser disciplinado. Você tem que ter uma autodisciplina muito grande para ser você e o computador, né? Já tinha E isso o que antes. normalmente os alunos de inglês não têm por conta acho até, né, que queria também ouvir sua opinião, o Brasil é o país que tem mais cursos de inglês e que menos fala inglês. Então, assim, acho que talvez a resposta seja disciplina, né? Talvez, também, Aham. disciplina também. Então, vem agora a IA. Você consegue aprender? Consegue. Uhum. Eu tenho clareza disso. Eu não vou me falar, ah, não. Sim, você consegue, mas você tem que ter método. Ah, Que ok. tipo de pergunta que você vai fazer para você conseguir aprender? Né? Você tem que ter um método e a disciplina. Então, IA está aqui, a gente pode usar, e é muito bom a gente usar, mas você precisa desses 2 pontos, você precisa saber fazer as perguntas corretas para você aprender, né, para você falar inglês, principalmente. Para aprender regra gramatical é simples, mas como que eu estudo para eu poder falar? Qual que é o processo, né? E a disciplina. Mas tem mais o terceiro ponto também, é que a IA ainda não substitui o olhar, o contato A humano. pessoalidade, Não né? substitui, Uhum. não E substitui. que isso, no teu caso, é o grande diferencial. É o grande diferencial. E a gente vê hoje no mercado que as pessoas estão voltando a cursos presenciais. Sim, verdade. Experiências presenciais.
né? Então isso está crescendo. A IA está crescendo, mas isso também está crescendo, né? Sim. Deus nos fez assim. Sim, Deus nos fez família, pai. Ele é o nosso pai, nós somos irmãos. Sim. Família. Isso não tem nenhuma tecnologia que vai substituir essa troca. Interessante que o que você está dizendo, que aquilo que poderia parecer uma ameaça é o seu diferencial, que é a humanidade, né? Exatamente. E aí acho que fica uma grande lição para a nossa audiência, é isso. Quanto que você está colocando de intencionalidade, da sua espiritualidade, da sua humanidade no seu negócio. Exato. No final do dia, você tem que entregar o que prometeu. Sim. Né? Mas sim. talvez fica aí uma hashtag, fica a dica, né? Que essa intencionalidade espiritual pode ser um grande diferencial, né? Sim, sim. Ô, Tereza, uma pergunta, não sei se é polêmica, né? Mas acho que a pergunta é, ainda hoje você enxerga preconceito no empreendedorismo feminino? Como é que você enxerga o preconceito, o empreendedorismo feminino, né? Uma pergunta. E se ainda hoje tem preconceito ou não? Eu acho que já tivemos bastante ganhos. Então, nós participo do grupo, né, de empreendedoras cristãs, o grupo delas, né? Temos mulheres empreendedoras, mulheres fazendo grandes coisas, né? Sim. Nós temos grandes empresárias, mulheres fazendo, mas ainda tem muito espaço para a gente crescer. Então, o preconceito está diminuindo. Eu acho que a gente conversar, a gente negociar, eu acho que temos mais abertura, mas temos espaço para fazer muito mais ainda. Então, a nossa luta, né, feminina continua para a gente ter mais lugar, né, no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial. E óbvio que eu não tenho lugar de fala, mas tentando acrescentar aqui, acho que tá mais ligado hoje, talvez, né, com tanto acesso de tecnologia, de internet, rede social, acho que ele fica ainda naquele tema da trava, né? Às vezes a mulher tem uma crença limitante, ou uma verdade, ou uma mentira que virou verdade e que impede dela avançar. Uma coisa é o empoderamento, né, woke, que fala que não precisa do homem, que ela é superior. Isso não está na Bíblia. Outra coisa é dizer que ela não pode, que vai ser difícil, que o mundo é preconceituoso. De fato é, mas tem que pagar o preço para ver. Acho que existe muita oportunidade hoje, né, sobretudo, de novo, com a tecnologia, e ficar nessa zona de limitante, né, dessa trava aí, eu acho que não é um bom caminho, né? Não é. A síndrome do impostor. Sim, isso é um tema E importante. a gente fala sobre isso no curso. Ela afeta mais mulheres do que homens. Ah, interessante. Síndrome do impostor, para você que não sabe, é dizer que eu não sou... Eu não mereço estar onde eu estou. estar onde eu estou. Exatamente. Então, sou uma mentira, eu sou uma farsa, né? Uma fraude, e logo vão descobrir que foi uma sorte ou foi uma bênção de Deus. Claro que é uma bênção de Deus, as nossas conquistas, mas aí foi a sorte eu chegar onde eu cheguei. Foi uma sorte danada eu ter conseguido esse contrato, ter fechado esse... Mentira do Isso diabo, é uma mentira. Terrível, né? É a gente não se enxergar pelo valor que a gente tem. Tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei para eu estar onde eu estou. Então, as mulheres, estatisticamente falando, sofrem mais essa síndrome do impostor. E conversando com amigas que são pessoas que são mulheres seguras, que estão em lugares, em diretorias, se levam em empresas, têm seus próprios negócios, e elas terem me falado: eu já passei por isso, eu já tive isso. Então... E às vezes é sutil, né, Tereza? Acho que é importante, olhando aqui para a câmera, né? Temos empresárias também aqui, entender, achei curioso, né, o fato de ter mais mulheres com esse tipo de problema, mas chamar a atenção que é muito sutil. Às vezes é uma coisa assim, lá do fundo, né? Eu digo isso porque... minha esposa é psicóloga e ela fala que isso é terrível, limita demais as mulheres, né? E que bom que nós estamos contando isso, né, hoje aqui, repercutindo essa trava aí para
para quem está nos ouvindo, ir além. Exatamente. É a gente fazer mesmo com medo. Mesmo se Boa. sentindo insegura, não fugir do desafio, né? Isso que nós precisamos fazer. Porque se a gente estudou, se a gente se preparou, não há motivo para a gente não fazer, né? Então, aquele frio na barriga, a gente se duvidar, a gente fala, não, eu lembrar da minha história, né? O que eu fiz para estar onde eu estou e encarar o desafio. Isso é importante. Muito bom. Livro, que livro que você... Livro né, além do método, ter algum conteúdo é importantíssimo, né? Tirando a Bíblia, que livro de negócios que te impactou, que foi antes e depois, que você recomenda para a nossa audiência? Edu, eu não vou falar de livro de negócios, mas eu vou linkar com negócios. O livro que eu vou falar é um livro que me impactou demais. E eu tive a oportunidade de ver a autora falar aqui, que se chama A Menina da Foto. Eu gosto muito de ler autobiografias, biografias e autobiografias, e eu li esse livro, A Menina da Foto, e o subtítulo é Do Horror à Guerra ao Caminho de Paz. Uau! Qual que é a autora? É a Kim Phuc. Ela é uma vietnamita e... Quem sabe você se lembra da foto, porque a menina da foto, ela é aquela garota que o fotógrafo tirou a foto dela quando ela tinha 9 anos de idade, correndo, nua, fugido da guerra do Vietnã. Tinha caído uma bomba de napalm no vilarejo dela, ela foi atingida pela bomba, ela sobreviveu, mas é uma foto de desespero, né, dela. Essa uma foto impressionante, impactante. né? Ela ganhou até um Pulitzer. Essa foto foi publicada em 72 e ganhou Pulitzer em 73. Uma foto muito impactante. E no livro dela, ela conta sobre a jornada da vida dela. Ela começa, não vou dar muito spoiler, né? Que é um livro tão bom para. Não, mas deixa a nossa audiência curiosa. Então, ela conta da vida boa que ela tinha como criança no Vietnã e o que foi a vida dela depois, né? Ela sobreviveu ao ataque de bomba napalm com queimaduras severas, que lá no Vietnã não tinha tratamento para isso. E como é um país comunista, ela não tinha muitas opções para sair e para se tratar em outro país, e ela vai contando a jornada dela hoje. Então, o que eu tiro... O que esse livro me inspira aqui, né? Como que eu trago isso pro meu dia a dia? Primeiro, ela hoje é uma mulher que viaja o mundo todo, contando da experiência dela. As marcas que ela carrega no corpo dela de queimadura, ela sofre com isso todos os dias e vai sofrer até o final da vida dela, por mais tratamentos que ela faça. E ela não desistiu. E o subtítulo, Ao Caminho de Paz. Então, você sofre com dores constantes, 24 horas por dia. Ela tem essa certeza que amanhã eu vou acordar e vou sentir dor. Mas como que ela passa por esse sofrimento em paz? Então, essa é a minha primeira, o que eu trago agora pro negócio, né? Para a minha vida, né? Como empreendedora. Eu tenho a opção de viver as dificuldades, né, do empreendedorismo, que não é empreendedor, a gente não vive na praia fazendo nada, do trabalho duro, e as dificuldades, as adversidades que vêm no negócio, eu posso escolher como eu vou viver, como eu vou passar por isso. Deus nos dá essa opção da gente caminhar sem remorso, sem amaldiçoar. Eu posso caminhar com paz, sem vitimismo, eu posso caminhar com paz, eu posso caminhar com serenidade, eu posso enfrentar as adversidades da vida com essa opção. Eu não preciso viver na depressão, na ansiedade, por conta de problemas que a gente possa vir a ter. E isso eu aplico, então, quando a gente abre uma planilha e fala, meu Deus, Senhor! Eu não preciso me desesperar. É isso aí. E quando a gente está em paz, a gente está sereno, a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue ser mais criativo para procurar soluções para os nossos problemas. Então, essa é uma. A segunda coisa é, eu não vou ser vítima. Boa. Não é porque eu tive dificuldades, porque
né, problemas que aconteceram, traumas, né, antigos, se já quebrei uma vez, minha empresa já quebrou e eu não preciso, Não vai dar certo. não vai dar certo. Um empreendedor precisa ser resiliente. Sim. E então ela me ensinou que a gente aguenta. A gente aguenta e a gente aguenta muito. A gente não pode se render ao vitimismo. Então a gente tem força, a gente pode ir muito além do que a gente, né, imagina. Sim. Com a graça de Deus, né, com o discernimento de Deus e a graça de Deus. Muito bom, você meio que misturou o livro com um conselho aqui, né? já cobriu a segunda pergunta e é isso mesmo, né? Então, você que talvez esteja com dificuldade financeira ou em algum desafio, né? Eu costumo dizer que poucas coisas na vida estimulam, exercitam tanto a fé quanto o empreendedorismo. Opa! Né? Então, não vai ser fácil, né? Não é sobre algumas facilidades. Você tem algumas contrapartidas financeiras, mas vai ser bem desafiador. Então, mas isso não é, de longe, né, motivo nenhum para você desistir ou perder a paz, sobretudo, né? E quando você pensa num caso desse extremo, né, de algo que vai além daquilo que você pode controlar, né? Porque o que você está dizendo, a planilha, o SUS da planilha você controla, né? Mas o caso da autora do livro, não. Não. É uma dor, imagina, né? Queimadura profunda ali, Sim. doendo sempre. Então, alegre-se, agradeça ao Senhor, porque o seu fardo, com certeza, é mais leve do que o dela. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Tereza, eu ia me esquecendo aqui, mas é importantíssimo a gente falar, talvez a nossa audiência esteja se perguntando, mas como que destrava então, né? Como que eu destravo a minha mente? Como é que eu destravo aí o meu inglês, né? Certamente a gente tem aí, sem medo de errar, uma boa parte da nossa audiência já deve ter feito uns 5 cursos de inglês, né? Professor particular, e talvez tenha desistido. Então, tem solução. Me conta um pouquinho, você tem uma metodologia também, um sistema de imersão, queria que você contasse um pouquinho e fica atento aí que pode ser a oportunidade de se resolver esse problema longo, né, e incomodante, porque às vezes a gente não tira algumas coisas da frente e de vez em outra volta, né, como um desafio, fala assim, puxa, eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Compartilha com a gente qual que é a grande oportunidade que você traz para a nossa audiência. A grande oportunidade que eu trago para a audiência é a nossa próxima imersão, que faremos em agosto, do dia 27 ao dia 30 de agosto, a imersão X-Pitch Start. Então, são 4 dias, 40 horas, onde eu guio os meus alunos a perder, né, destravar esse medo de falar inglês. Então, é um curso, né, a imersão é uma experiência muito ativa, então a gente pratica a conversação desde a primeira hora do curso, então os alunos ficam o dia todo conversando, e eu gosto demais de ver isso, né, que eu provo para o aluno que ele é capaz, que ele consegue, né? Então o aluno vai vendo no primeiro bloco, poxa, consegui falar tantas frases, estou conseguindo falar outras tantas, estou conseguindo falar outras tantas. Ele vai saboreando, vai sentindo isso e ele vai tendo essa conquista, vai perdendo o medo, né? A trava de falar inglês, porque no final dos 4 dias o aluno consegue se apresentar, consegue falar da sua família, da sua casa, consegue falar da sua rotina. Qualquer um que está nos ouvindo vai conseguir? Qualquer um vai conseguir. Compromisso assumido. Compromisso assumido. Não tenho medo de dizer. Boa. Qualquer um consegue, porque basta treinar, é o que eu falo. Tudo é prática. Se está difícil, é só treinar que vai ficar fácil, né? E depois, é claro, a promessa que eu não faço é que o aluno vai sair fluente falando igual um americano em 4 dias. Sim. Não é razoável pensar não isso. É. E depois a gente continua com o curso online. Então, o que é bacana do nosso curso é que você conhece a sua turma. Aqui no presencial, os professores que depois vão continuar no online depois, você conhece presencialmente. Então, a gente tem turmas que continuam no online e marcam de se encontrar. Porque já se conheceram antes. Vamos se encontrar para a gente bater papo em inglês. Virou uma comunidade. Interessante.
Então, a gente tem a proposta depois para você continuar com a plataforma, estudos, treinos diários na plataforma e 2 horas de aula ao vivo comigo ou com algum dos nossos professores treinados. E o programa, né, fazendo a imersão Speech Start. E o programa online dá o total de 9 meses. E por que 9 meses? Nossa, eu vou aprender a falar bem inglês em 9 meses? Vai, de novo, se treinar. Praticar. Se praticar. Porque a imersão, por que é importante? Porque é The Immersion House, a imersão. Porque a gente sabe que você ter o contato constante de algo que você está aprendendo, o cérebro aprende muito mais rápido e a qualidade também, a formação da memória também é melhor quando você trabalha com imersão, um pouco todo dia. Hoje a gente vive uma onda de imersões, né? Sim. Mas tem uma neurociência forte por trás aí, né? Quando você intensifica o estado, né, de confronto de algo, tem que mudar. O ponto é que muitas imersões não têm continuidade. É muito legal que você tem ainda a possibilidade de fazer conversação, Isso. De praticar na plataforma. Isso acaba sustentando, né? Porque o problema, às vezes, faz uma imersão qualquer aí. E depois para. E depois de 3 dias, ou depois de 2, 3 semanas, vai perdendo. Vai perdendo. Né? Sim. Mas a imersão realmente é uma forma poderosíssima de gerar um impacto na mente, né? E com a metodologia e destravar, e depois é só empilhar novas frases, novos hábitos, e você vai estar falando inglês. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Tereza, qual que é o seu sonho grande, pensando em a partir do ponto de vista de uma comunicadora? Meu sonho grande é ver o Brasil falando inglês. Isso é grande mesmo. Isso é gigante, né? 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Você tem o dado atualizado, o percentual que fala? Então, o percentual não é muito. Do último estudo que eu vi de 2022, mais ou menos, de 3% até alguns falam em 5% da população. Nada, 5% é nada. Se a gente pensar só em São Paulo... Pois é. Né, a quantidade de pessoas que tem em São Paulo, né, não fazendo nenhum tipo de... menosprezando outras capitais importantes, mas aqui é a capital do negócio, do dinheiro. A gente está aqui na Faria Lima, inclusive, né? 5% é nada. É nada. Por quê? É a grande pergunta. Por quê? Né? O Brasil é o país que mais tem escolas de inglês no mundo e uma porcentagem baixíssima de fluentes em inglês. Eu tenho algumas ideias. A primeira, apesar de ter tantas escolas, o acesso às escolas, né? A gente tem uma disparidade social muito grande. Sim, então, verdade. Eu creio que seja um dos motivos, mas para aqueles que, né, já pagaram, estudaram tantos, um método tradicional onde você fica tanto tempo estudando gramática, você tem que ter muita disciplina para ficar 5 anos, 6 anos num curso, para depois... Hoje nem as faculdades hoje estão perdendo alunos pelo tempo muito dilatado, né, de aprendizado. Então, eu acho que tem parte a isso também, né? E então, quando a gente apresenta uma metodologia que seja rápida, né, em 9 meses fazendo parte presencial, parte online, então você consegue ter um nível de fluência muito maior. E eu sonho assim de ver o Brasil, o nosso litoral tão lindo, as pessoas, né, quem trabalha em hotel, em pousada, poder atender os estrangeiros aqui, os turistas estrangeiros aqui. Eu sonho em ver os empresários fazendo negócios no mundo inteiro, né, os empreendedores fazendo negócios no mundo inteiro por causa do inglês, porque, como eu disse, do 100 aos 100 mil é a educação, para mim é a educação. Então esse é meu sonho, né? O meu sonho é ter The Immersion... É ter The Immersion House pelo Brasil. Hoje nós temos uma licença nossa em Brasília. Então, meu sonho já, né, começou lá, o primeiro, lá em Brasília. E esse é meu sonho, expandir para o Brasil todo, para sermos um país que sabe se comunicar em inglês. Muito bom. Você seja bem-sucedida no seu sonho. Né? Quero agradecer imensamente a sua
audiência, a generosidade de comentar, curtir, compartilhar. Tenho certeza que você vai nos ajudar a fazer o canal crescer, e o meu compromisso com você é trazer sempre convidados que agreguem, que adicionem algo importante na sua vida. Combinado? Porque tudo que fazemos é dele, por ele e para ele, como diz Romanos 11:36. Muito obrigado pela sua audiência.